Ou o cara é grande e seco e não é natural, ou o cara é seco e natural só que não é grande, ou o cara é natural e é grande só que não é seco. Pô, hoje a gente vive um excesso de informações na internet, né? Um monte de gente cagando regra. Tanto o pessoal da linha natural, quanto o pessoal que segue mais o fisiculturismo tradicional, com utilização de esteroide anabolizante, hormônio, e vivem cagando regra, né? Ou tu tem que treinar com volume baixo demais, ou você tem que treinar com volume alto demais. Isso aí acaba confundindo muito a cabeça de principalmente quem está iniciando no esporte, seja no fisiculturismo ou na musculação em si, que não sabe para qual caminho seguir. Mas hoje eu vou te responder aquela pergunta. Dá para ser grande, seco e natural? Fica até o final do vídeo que eu vou te responder. Mas o que é ser um atleta natural? Primeiramente, para quem não me conhece, eu sou Yuri Lira, eu sou atleta de fisiculturismo natural, já compito aí desde 2023, tem um longo período aí de treino, né? Tenho mais de 10 anos de treino, mas comecei a focar realmente em 2023. Em 2023 eu já tinha um corpo maneiro treinando de forma natural, nunca utilizando nada, e sem entrar no meio do fisiculturismo em si, né? Então, para você que treina, tem um lifestyle e não demanda muito tempo da sua vida para isso aqui, você vai ter um físico muito maneiro. O que eu vejo hoje é que tem uma inflação absurda do shape. O que antes para mim era um shape muito maneiro e hoje já não é um físico lá aquilo tudo. É porque a gente vê o esporte crescendo muito, e principalmente o esporte de quem utiliza esteroide anabolizante. E as pessoas acabam se comparando muito. Mas enfim, o que é o fisiculturista natural? É aquele cara que nunca utilizou nada, nunca passou por um processo de doses de hormônios de forma exógena, testosterona de forma exógena, toda essa parte aí hormonal que acaba influenciando e melhorando muito o desempenho, tanto nos treinos quanto no físico. Então, aquele cara que nunca utilizou, esse cara, posso dizer que ele é um fisiculturista natural. Aquele cara que já utilizou e está algum tempo sem utilizar, ele é considerado um cara que está natural, mas ele não é natural. Pegaram a ideia? Nessa ideia de comparação, o que para mim, eu estava falando antes, o que para mim era um shape muito admirável é o shape do Peter Parker, do Homem-Aranha, lá o principal, o primeiro filme lançado, onde ele é picado pela aranha, no dia seguinte ele acorda com o físico já mais definido, um volume muscular legal, totalmente atlético e tendo uma desenvoltura funcional muito boa. Isso para mim é um físico absurdo e é um físico onde a maioria das pessoas deveria se inspirar realmente, que é um físico muito bem alcançado pela maioria dos praticantes de musculação, seja aqueles que têm uma boa genética e seja aqueles que também não têm uma genética lá muito favorável ao seu lado. Então, acredito que a comparação em si, ela deva ser sempre voltada com o seu eu do passado e não com outras pessoas. Outra coisa, vocês que me acompanham aqui, vocês olham assim, pô, um shape já avançado, é um cara que já treina há bastante tempo, compete no fisiculturismo natural, ele tô tentando buscar o cartão profissional para entrar na liga profissional, já bati na trave algumas vezes, e às vezes olha assim, pô, não dá para alcançar esse cara. É claro que você não vai alcançar em 2, 3 meses de treino. Eu já treino há mais de 10 anos, então é uma constância, entendeu? Não é do dia para noite que você vai ter esse resultado. Você tem que persistir, você tem que ter disciplina, você tem que vir no dia que você não tá afim de vir. Hoje é um dia que eu não queria estar aqui sábado, um dia bonito aqui em Florianópolis, eu queria estar com a minha família em casa ou passeando, mas não, eu tô aqui porque eu tenho um objetivo a cumprir. Então, vocês têm que observar tudo que engloba isso e o físico é só consequência, entendeu? Então, não é do dia para noite que você conquista isso. É anos e anos trabalhando, tendo constância e ter muita disciplina. Isso sim constrói um físico de verdade. O físico que eu alcancei hoje é um físico muito acima da média da maioria das pessoas que tem uma vida cotidiana normal, né? Que trabalha 12 horas por dia, que tem que levar o filho na escola, tem que buscar o filho na escola, tem faculdade, tem milhões de afazeres e tem pouco tempo para treinar. Isso não quer dizer que você não vai alcançar um físico bem acima da média. Você vai conseguir alcançar um físico acima da média se você manter a constância, a disciplina, vir quando você não tá a fim de vir, mas o que você tem que entender é que isso não é do dia para noite, como eu estou repetindo aqui várias vezes. Você tem que manter essa constância e seguir por um longo tempo, aí sim você vai alcançar esse teu resultado. Mas por mais que a pessoa ela tenha constância, tenha disciplina, venha quando não tá com vontade, o principal diferencial de quem treina de forma natural é você sempre buscar a proximidade da falha. Que aí sim você vai gerar realmente bons estímulos para a hipertrofia. Diferente aí do que a maioria dos atletas, principalmente de bodybuilding tradicional, prega, né? Pelo máximo volume, cheio de técnicas avançadas, que provavelmente chega com mais facilidade a você,
é esse estilo de treinamento, que é um treinamento voltado para quem faz utilização de recursos ergogênicos, e acaba que você, que não utiliza desses recursos, vai treinar dessa forma, acaba não tendo realmente bons ganhos, do que se você seguisse algo baseado na ciência, que é o que realmente dá certo para quem treina de forma natural. Eu não estou falando que você não pode fazer um volume de treino maior, ou você tem que fazer um volume de treino baixo. Você tem que fazer um volume de treino, primeiro, que você tenha adesão, e segundo, que você consiga progredir ao passar do tempo, recuperar, e não só progredir suas cargas, mas de uma forma que você consiga progredir o número de séries, a fim de você aumentar esse volume de treino, porque a gente sabe que quanto mais volume, mais hipertrofia. Mas isso não necessariamente é algo que na prática reflete perfeitamente, porque às vezes você não vai ter capacidade de fazer 40 séries semanais para peitoral. Você talvez tenha a capacidade de fazer 9 séries semanais, conseguindo progredir, recuperar e tendo uma boa evolução. Então não há necessidade de você aumentar, extrapolar 30, 40 séries desse volume semanal. E sim, o que eu gosto de trabalhar, principalmente dos nossos alunos da consultoria, é começar com um volume de treino menor, e a partir do momento que ele vai respondendo a esse estímulo, e aumentando gradativamente esse volume, conforme ele for se adaptando a isso. Então a gente sim busca progredir as cargas, repetições, mas também progredir essas séries ao passar do tempo, consequentemente aumentando esse volume de treino, trazendo uma maior hipertrofia. Então, com toda essa gama de informações na internet, que provavelmente o que chega para você é mais essa parte do fisiculturismo tradicional, dos bodybuilders, que treinam de uma forma totalmente diferente do que realmente traz mais benefício para você, que é natural. Então é importante você filtrar todo esse conteúdo e buscar por pessoas que têm o mesmo estilo de vida que você, principalmente aquelas pessoas que são naturais, que treinam de forma natural, têm excelentes resultados de forma natural e que te mostram o caminho, o melhor caminho para você seguir, sem prejudicar o seu bem mais valioso, que é a sua saúde. Keep it cool, play it right, skip the bison. Kick it up, getting into the end zone. Kick it up. Eu não estou falando que existe um treino exato para natural, um treino exato para harmonizado, mas existe sim uma metodologia de dois lados, onde uma se adequa melhor à outra. Então é importante você pegar tudo isso que é de informação, mas principalmente aquilo que é mais condizente com o teu cenário. Então, onde um tem uma facilidade maior de recuperação, progressão, ganho de força, acúmulo de volume, o outro não tem isso tudo. Justamente por não ter esse fator exógeno vindo de fora, contribuindo para ter esses melhores resultados. E a gente sabe que não vem só resultados, vem muitos colaterais. Eu não estou falando apenas de colaterais de espinha, perda de cabelo. Eu estou falando de colaterais onde você pode prejudicar o seu coração, o seu rim, a sua pele, a sua cabeça, o seu mental. Então, tudo isso é englobado. E o que eu sempre prego é que, para mim, o resultado alugado não vale o risco adquirido da parte de quem faz a utilização. Se você faz a utilização, para mim, é independente. O que eu gosto de pregar aqui e passar para quem me segue e curte meus conteúdos é de que a minha visão sempre vai ser essa, de que o resultado alugado não vale o risco adquirido. E hoje em dia existe uma grande banalização da utilização de recursos ergogênicos. A gente vê em qualquer lugar. Você chega no banheiro da academia, tem alguém te oferecendo, alguém aplicando, e principalmente alguém falando que não faz mal, quando na verdade faz muito mal. E tem muita gente que prega e enfia para você de goela abaixo de que não existe risco algum. Por quê? Porque simplesmente quer usar o cupom dele para fazer você comprar o cupom dele e ele lucrar em cima de você. Aí você que não tem condições de ter um acompanhamento médico para minimizar esses danos colaterais, você vai acabar se afundando, ficando refém para o resto da vida da utilização desses recursos. E quantas vezes a gente já viu por aí, gente indo dessa para pior aí, justamente por conta dessa má influência de influenciadores que só querem fazer você utilizar o cupom dele para lucrar em cima de você. Então, fica a dica. Siga quem é natural. Então, minha resposta para o questionamento inicial do vídeo, se dá para ser grande, seco e natural, dá sim. Só que vai depender de vários fatores. Primeiro, ter um treino adequado a seu estilo de vida, um treino que você tem adesão, siga constantemente, por um grande período, você tenha disciplina e faça ele constantemente. Segundo, você tenha uma alimentação também adequada. E terceiro, para você ser realmente
grande, seco e natural, nível de um fisiculturista profissional, natural, você querendo ou não tem que ter uma boa genética. Infelizmente ou felizmente, essa é a verdade. Mas que dá pra ser, dá. E também não vai ser do dia pra noite. Outra coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui pra frente. Tem vídeo novo toda semana. Deixa o like e compartilha com aquele seu amigo que gosta de ter muita informação de qualidade, principalmente de forma natural. Tamo junto, até o próximo vídeo.